Olá! Nós estamos lendo o livro Vida Longa Rainha. Esta é a sexta e última prioridade da vida de uma mulher. O seu campo. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Provérbios 31, 16. Precisamos aprender a ler a Bíblia com intencionalidade. Quero te ensinar a ler dividindo um versículo em 3 partes. Assim teremos um entendimento claro do que a Bíblia está dizendo conosco. Ela avalia um campo e o compra. Campo é destinado a plantio. Compra tem o direito. Tem o direito a um lugar destinado a plantio. Com o que ganha, já aprendemos aqui que tudo o que temos vem do próprio Senhor a nós. Ele já atribuiu a nós a semente para o plantio, e é o nosso propósito com base em nossa identidade sendo transbordado. Planta uma vinha. Vinha são as pessoas em que implantamos a semente do reino. É a igreja gloriosa, o campo de governo destinado ao plantio da semente do reino de Deus. Mateus registra a história de uma conversa de Jesus com seus discípulos. Ele compara o reino dos céus ao relacionamento de um homem com seus servos. De acordo com essa história, o reino de Deus é semelhante a um homem que parte em uma longa viagem e confia seu dinheiro a 3 servos. E quando volta de viagem, pergunta-lhes como usaram o que receberam. Era esperado que cada um usasse o que recebeu de acordo com a habilidade. Um deles ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2 e ambos usaram para dobrar aqueles talentos. Mas o que recebeu um, nem ao mesmo tentou cumprir a tarefa dada pelo seu senhor. Seu talento foi tirado e não recebeu nenhuma recompensa, a não ser a destruição de seu relacionamento com o Senhor. Jesus é esse Senhor e estava contando essa história a respeito de si mesmo. Essa riqueza que Jesus deixaria para os seus discípulos seria constituída por experiência, verdades, princípios e, em alguns casos, da necessidade de usar o que tinham. Assim como na vida dos discípulos, essa história nos desafia a usar tudo que Jesus tem nos confiado e a multiplicar esses recursos. Essa habilidade seria repassar tudo o que temos aprendido adiante, seja para a pessoa que está ao seu lado ou a próxima geração. Todos nós temos alguma habilidade que nos foi confiada e devemos multiplicar para gerar retorno para o reino. Lucas diz: interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: olha, ei aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso está em Lucas 17, 20 e 21. Existe algo dentro de você que o Espírito de Deus te impulsionará a plantar e então a dar frutos. Vou contar uma experiência. Vou compartilhar com vocês a minha revelação sobre esse versículo. Quando eu estava estudando para abrir a minha casa para ensinar as mulheres sobre como governarem em seus lares com princípios fundamentados em Cristo, o que mais eu aprendi era sobre o campo. Ficava me perguntando, o que seria meu campo? Aprendi nesses anos que o campo é o lugar onde semeio a minha semente. A minha semente é o meu propósito, aquilo que queima meu coração para fazer. E ele pode ser gerado através de experiências com Deus em uma determinada área. Vou exemplificar com uma meditação minha sobre a parábola do grão de mostarda descrita na Bíblia. Jesus contou outra parábola ao povo. O reino dos céus é como uma minúscula semente de mostarda plantada num campo. É a menor entre todas as sementes, mas se torna a maior das plantas e cresce até transformar em uma árvore em que as aves podem vir e encontrar abrigo. Mateus 13, 31, 32.
Em nossos dias, como frutos comestíveis, temos o morango como a menor das sementes. Mas a semente do morango não pode se comparar à semente da mostarda porque ela é mais exponencial em seu crescimento. Então, continuei a meditar e a buscar por entendimento sobre o campo e percebi que a menor de todas as sementes é o espermatozoide. Vamos agora, então, ao discernimento espiritual sobre essa parábola. A semente de mostarda é igual a você. Talvez hoje você não sinta que tem algo dentro de você que possa frutificar, mas existe. Tudo que Deus fez deve retornar para Ele com frutos. Isso é um princípio. Porém, essa semente precisa morrer e morrer nele, compreendendo que tudo é feito à maneira dele e que tudo o que ele faz é bom. Kelly, então qual seria a minha semente? Sua semente é o seu propósito. Seu propósito arde em seu coração. Muitas vezes, antes de arder, ele te causa muita dor. Calma, deixa eu exemplificar com a minha história. Bom, por ter nascido de uma relação fora do casamento e apesar de ser criada em um lar digno por meus avós, que já eram idosos, minha maior dor era não ter a minha família, o meu pai e a minha mãe, uma estrutura da família criada por Deus. Essa era uma dor que me consumia no silêncio. Eu podia sorrir, podia brincar, me divertir com meus amigos, mas essa dor sempre estava lá. Pude então perceber que Jesus poderia entrar e fazer algo ali. Ele era esse alguém que poderia fazer o mais que ninguém poderia, por mais esforço que estivesse. E ele fez. Depois que conheci até então meu futuro marido e eu nos casamos, percebi que Jesus de fato permitira que o meu choro se transformasse em riso. Percebi que essa era a graça que ele converteu para mim, ser uma esposa, que eu não via minha mãe sendo. Ser uma mãe que a minha não pôde ser para mim. Eu cavei tão fundo nessa descoberta que hoje estou aqui, transbordando para a sua vida o meu propósito, depositando em seu coração, que é o meu campo, a minha semente. E eu sei que isso gerará muitos frutos, pois você é meu campo, e sem medo sigo plantando a minha vinha. Antes que você pense o contrário, hoje a minha mãe é bem íntima comigo e temos um relacionamento muito saudável. Vamos então à clarificação do versículo. Avaliar o campo. Avaliar o campo quer dizer descobrir qual é o seu público. A quem a sua mensagem se destina? Não haverá engano quando você descobrir. Não haverá dúvida para se mover. Vamos ao processo da compra. O processo da compra é quando você se esforça para fundamentar o seu propósito. Então, depois de fundamentá-los, através de experiência, estudos e práticas, conseguirá se fortificar e plantar. Essa parte do processo será seu recurso. E só então estará apta para fazer sua vinha frutificando para o Senhor. Independente de sua formação ou tipo de atuação no mercado, isso não define o que você é. Isso só define o que você tem. O que você é precisa germinar para dar fruto. A mulher de Provérbios 31 é alguém dentro e fora do seu lar. Ela dá tudo o que é e tudo o que tem para manter todas as coisas sob o seu controle. Tudo que ela faz tem intenção e governa tão bem quanto seu marido. Seus esforços traziam para o seu marido honra, de maneira que ele mesmo voltava essa honra para ela. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares nesse mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Provérbios 31, 28, 29. Por isso, seja fiel, administre bem o que você receber do Pai e então transborde em seu campo.